Senhor, e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, digno é o Senhor, adorado é o Senhor, majestoso é o Senhor. Glória a Deus. Mais elevado do que os montes eternos é o nosso Deus, incomparável, admirável, santo, digno, glorioso. Oh, exaltado és tu, Senhor, meu Deus. Exaltado és tu, Senhor, meu Deus. Exaltado és tu, Senhor, meu Deus. Glórias a Ele. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Oh, seja bem-vindo a este momento precioso na presença do nosso Deus. Seja bem-vindo. E já pode ir entrando, compartilhando com outros grupos, com outras nas suas mídias sociais. Vamos convidando outras pessoas para fazer parte deste momento precioso. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo a nos ensinar, comunicar ao nosso coração neste dia, neste encontro que Ele mesmo preparou para nós, para que juntos nós pudéssemos estar com Ele, para que juntos nós pudéssemos mergulhar na sua presença, desfrutar da sua presença, desfrutar da presença do Senhor. A presença do Senhor por si só é um banquete extraordinário. A presença do Senhor é uma mesa preparada para nós. E nesta noite de Shabat, fala de tudo isso. Fala de provisão, fala de cuidado, fala de presença, fala de um Deus que está conosco, Emmanuel. Ele está conosco. Ele é o nosso Deus e Ele será o nosso guia para todo sempre. Temos um Deus que anda no meio de nós. Temos um Deus que mora em nós, que reside em nós. Um Deus permanente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o santo e poderoso nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Pois tudo vem dele, tudo retorna para Ele, em adoração. A adoração do seu povo, a adoração da sua igreja, a adoração dos remidos, homens e mulheres, que pertencem ao Senhor duplamente. São de Deus por direito de criação, são de Deus por direito de redenção. Ele nos criou. Ele nos comprou pelo seu precioso sangue. Na cruz do Calvário, Ele se ofereceu por nós. E hoje é um dia muito especial, porque neste dia que é um memorial da criação, nós iremos falar sobre um memorial da redenção. Que glória, não? Juntaremos os dois grandes memoriais. É Shabat, e nós iremos estudar sobre a ceia do Senhor. Iremos começar falando sobre a ceia do Senhor, o seu significado, o que ela representa, o que a Bíblia fala sobre a ceia do Senhor. Que glória, que coisa gloriosa, pois o mundo espiritual se move por aquilo que vê, por aquilo que ouve, por aquilo que cheira, e a igreja do Senhor governa juntamente com o Senhor quando se levanta para cumprir o seu propósito na existência. Uma igreja adoradora. Nosso primeiro chamado é para adorar a Deus. Nosso primeiro chamado é para estar com Deus. Nosso primeiro chamado é para mergulhar na presença do Senhor. Nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Nós fomos feitos para sermos na terra a extensão do governo de Deus. Façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Que ele tenha domínio, que ele governe, que Ele sujeite todas as coisas, assim como o Senhor domina, assim como o Senhor governa, assim como o Senhor sujeita a Ele todas as coisas, tudo está debaixo dos seus pés.
Ele colocou debaixo dos pés deste homem feito à sua imagem e à sua semelhança. Deus nos criou para reinar sobre as circunstâncias. Deus nos criou para estarmos numa posição de autoridade. E esta posição de autoridade, ela é manifestação de uma comunhão com o Senhor. Porque toda autoridade procede do Senhor. Quanto mais comunhão nós temos com o Senhor, mais autoridade nós temos. Quanto mais nós nos unimos ao Senhor, mais nós exerceremos na terra o seu governo, a sua autoridade. Aleluia! Glórias a Ele. Por isso nós queremos neste dia, Senhor, no final desta semana, nós queremos nos reunimos, espalhados fisicamente, mas unidos debaixo da Tua potente mão, para dar-te glória, para dar-te honra, para dar-te louvor, para dar-te adoração, para proclamar que Tu és o Rei da glória, para declarar que Tu és o Senhor de toda a criação. Tudo que existe, tudo que foi criado por Ti e em Ti. E toda a criação te louva, toda a criação te adora, todo ser que respira louve o teu nome. E nós, o teu povo, redimidos, comprados, lavados pelo sangue do teu Filho, nos levantamos ao redor da terra para proclamar: teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Tu és majestoso, tu és poderoso, tu és o Deus que nos guarda, tu és o Deus que nos sustenta, tu és o Deus que vai adiante de nós, tu és o Deus que nos aplana o caminho, tu és o Deus que provê sobre nós toda sorte de bênção, tu és o Deus soberano, soberano é o teu nome. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós proclamamos a tua majestade, nós declaramos aos céus que tudo que existe veio existir pelo poder do teu Espírito e da tua palavra. A criação não é o fruto do acaso, a criação não é resultado de um processo evolutivo descontrolado sem que haja uma mente inteligente por trás. Mas tudo que existe manifesta o teu louvor, a tua glória, a tua majestade, o teu poder, a tua força. E nós nos levantamos para dizer: glórias sejam dadas a ti. Glórias sejam dadas a ti, soberano Deus, majestoso Senhor, glórias sejam dadas a ti. Reconhecemos em ti, Yahvé, o autor da criação. Reconhecemos em ti, Yahvé, o autor da criação. Reconhecemos em ti, Yahvé, o autor da criação. E esta noite é um memorial que aponta para esta criação. Esta noite é um memorial que declara que tudo que tu fazes é bom e muito bom. Esta noite é um memorial que declara que aquilo que vem das tuas mãos é muito bom, que os teus planos são perfeitos, que os teus caminhos são elevados, que os teus projetos são melhores. Esta noite declara que o nosso Deus é perfeito em todas as suas obras. Esta noite declara que o nosso Deus é bom em tudo o que faz. Esta noite declara que a criação veio existir pelo poder do Espírito e da palavra. Que nós entendemos pela fé que o mundo invisível deu origem ao mundo visível. E tudo isso que Ele fez foi por amor a nós. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Não há Deus tão bom como tu. Não há Deus que se compare a ti. Tu és maravilhoso. Nós te adoramos. Nós te exaltamos. Nós te bendizemos. Nós te glorificamos. Nós declaramos o teu reino, o teu poder, a tua glória. Nós dizemos: digno és, santo és, poderoso és, majestoso és. Aleluia! Levante a sua voz aí onde você está. Se você pode, se você está num ambiente em que você possa, levante a sua voz e declare a Ele a glória, o louvor, a majestade. Talvez você diga: pastor, eu estou no meu trabalho, não tem como. Levante num sussurro a sua voz e declare: tu és digno, tu és santo, tu és glorioso, tu és majestoso, tu és o Senhor. Aleluia! Glória! O Senhor de toda glória, o Deus de toda majestade, majestoso, poderoso, santo, digno, formoso. Aleluia! Vamos louvar a Ele. Esta é uma noite de louvor e de adoração. Tu és formoso,
Tu és formoso, Rei do Universo. Tu és formoso, Senhor de toda glória. Aleluia. Oh, quão formoso és, Rei do Universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do Universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do Universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Como é bom poder chegar diante de Ti, Pai. Como é bom ter acesso à Tua presença. Como é bom poder Te adorar. Como é bom poder cantar louvores ao Teu nome. E como é bom saber que estes louvores não são meras canções que ficam presas no teto, mas estes louvores são incenso que sobem e levados pelos anjos, enche as taças e os turíbalos e os incensários celestiais. Oh, louvado seja o Teu nome.
Como é bom poder te adorar. Como é bom poder derramar o nosso coração em adoração ante tua face. Ah, como é bom poder saber que a tua presença é real entre nós. E esta presença traz sobre nós todo o amor, todo cuidado, toda proteção, todo livramento, toda cura, toda vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter rasgado aquele véu que simbolicamente nos separava e nos afastava do acesso a Ti. Obrigado, Senhor, por ter enviado o Teu Filho para pagar o preço do véu rasgado. Este véu que abriu o caminho para que nós chegássemos a Ti. O véu não te libertou. O véu não tirou-te de uma prisão dentro do Santíssimo Lugar, não. O véu abriu o caminho para nós. O véu rasgado libertou-nos. O véu rasgado é um bem-vindo teu, dizendo, podem entrar, podem chegar. O medo foi vencido, a morte foi vencida, o juízo caiu sobre o meu filho na cruz do Calvário. E agora vocês podem ter livre acesso à minha presença. Como é glorioso poder participar deste momento, Pai. Como é glorioso viver na terra, mesmo estando presos a este corpo, mesmo estando presos a todas as limitações que a nossa peregrinação terrena nos impõe. Nós podemos sim, em momentos como esse, alçar voo e antecipar de uma maneira tão pequenina o gozo da glória celestial, o prazer que é estar na tua presença. Obrigado, Pai, por estes momentos, obrigado por esta presença, obrigado por esta vida, obrigado por tudo isso que Tu nos ofereces. E tudo isso nós sabemos é dádiva, é presente, que nos foi dado pelo Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, pelo preço do Seu sangue derramado na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, a Tua presença nos completa, a Tua presença nos torna plenos. A Tua presença é vida para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Há um texto das Escrituras, eu diria que para a maioria das escolas teológicas é o sermão mais rico de Jesus Cristo. É o coração da sua mensagem, dos seus sermões, dos seus ensinos, que é o sermão das bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado significa muito feliz. E eu confesso para vocês que um dos lugares em Israel que eu mais amo estar é no Monte das Bem-aventuranças. É um lugar belíssimo, é um lugar muito bonito. E em Mateus capítulo 5, Jesus vai trazer este sermão tão estudado, tão pregado, que é o sermão das bem-aventuranças. E eu queria lê-lo na versão da Bíblia, a mensagem, porque trouxe numa linguagem que falou muito ao meu coração hoje, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui neste momento de adoração, neste momento de Shabat, neste momento de família, o caminho da felicidade. Aqui está o caminho de uma vida feliz, de uma vida plena, de uma vida realizada. Mateus capítulo 5. Ouça. Quando percebeu Jesus que seu ministério começava a atrair multidões imensas, ele subiu a uma montanha. Solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada. Amo essa expressão, companheiros de caminhada. Versículo 3. Abençoados são vocês, que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês, que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Abençoados são vocês, que se contentam com o que são, nem mais, nem menos. Assim vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. Abençoados são vocês, que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida.
é alimento incomparável. Abençoados são vocês, que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidados. Abençoados são vocês, que puseram em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Abençoados são vocês, que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Abençoados são vocês, cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. E isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar, para me negar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Abençoados são vocês. Aleluia. Glória. Glória. É Ele. O segredo é Ele. Oh, louvado sejas tu, Senhor. Louvado sejas tu, Senhor. Abençoado o homem que confia em ti. Abençoado o homem que anda segundo o teu querer. Abençoado aquele que descobre os caminhos elevados. Abençoado é. Mas de ti de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Você pode declarar, mas muito mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça. Esse é o meu grito. Mais de ti. Eu quero mais. Peça a Ele
de ti. Menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti. Será que você pode dizer isso? Eu quero mais de ti, eu preciso mais de ti e menos de mim. Mais de ti, Senhor, mais da tua vida, mais da tua presença, mais do teu espírito, mais do teu poder, mais do teu caráter transformador, do teu caráter revolucionário. Aleluia! Oh, glórias a Deus por tudo que ele tem feito. Glórias a Deus por tudo que ele tem realizado em nós e através das nossas vidas. Amados, este é um tempo precioso que nós estamos vivendo. Sim, um tempo precioso. A mensagem pregada a semana passada, através da Flávia, lá em Bristol, mexeu profundamente comigo, né? Como nós precisamos aprender a ver as coisas com o olhar do Senhor. Este é um tempo precioso. Por que é um tempo precioso? Porque é um tempo em que nós estamos descobrindo algo de Deus, coisas de Deus, que jamais se revelaria para nós em uma circunstância diferente. É no meio do deserto que a glória do Senhor está. É no meio do deserto que a tenda de Deus se encontra. É no meio do deserto que Deus arma a sua morada no meio dos homens. Então nós não temos que temer os desertos pelos quais nós passamos. Nós precisamos aprender a ter um olhar correto sobre os desertos nos quais nós nos encontramos. E ali nós iremos descobrir a presença, o cuidado, o zelo, o amor de um Deus que não nos abandona jamais, de um Deus que não abre mão jamais de estar conosco. E isso é glorioso, isso é espetacular, isso é tremendo. Então nós estamos sim vivendo um tempo maravilhoso. Olha só, você aí na sua casa, aí onde você está sendo alimentado pela palavra do Senhor, está podendo orar, a presença de Deus está entrando aí na sua casa. A palavra de Deus está chegando aí na sua casa. A glória do Senhor está chegando na sua casa, enchendo a atmosfera da sua casa. Eu tenho certeza que no mundo espiritual muita coisa está sendo rompida, muita coisa está sendo quebrada, muita coisa está sendo destruída. Sim, o poder de Deus é manifesto através da sua palavra. O poder de Deus é manifesto através das palavras do Senhor. Quando aquele centurião romano vai até Jesus porque tinha um servo doente em casa. Ele diz para Jesus que o seu servo estava terrivelmente enfermo. E Jesus diz, não tem problema, eu irei lá curar. E ele, um romano, um pagão, ele olha para Jesus e diz, não precisa, Senhor. Eu não sou digno de que tu entres na minha casa.
Eu não sou digno que tu entres. Mas basta tu dizeres uma palavra aqui e o meu servo será curado lá. E Jesus para ouvir aquilo que aquele homem tinha a dizer. E ele diz para Jesus, deixa eu parafrasear aqui a conversa, o diálogo ali. Ele diz para Jesus, Jesus, eu sou um homem de autoridade. Como um centurião, ele tinha 100 soldados debaixo da sua autoridade. E ele vai dizer para Jesus, eu digo a um servo meu, vai, e ele vai. Eu digo a outro, vem, e ele vem. O que ele está dizendo? Ele diz, Jesus, eu sou um homem de autoridade. E aqueles que estão debaixo da minha autoridade se movem de acordo com aquilo que eu falo. Se eu digo vai, ele vai. Se eu digo vem, ele vem. A ferramenta através do qual eu exerço a minha autoridade sobre aqueles que estão debaixo dela é a minha fala. Quando eu declaro, quando eu digo algo, Jesus, tu és um homem de autoridade. A minha autoridade é sobre 100 homens. A tua autoridade é sobre todas as coisas. Se tu disseres uma palavra, o mundo espiritual se moverá de acordo com a tua palavra, assim como os meus servos se movem de acordo com a minha palavra. Se tu disseres aqui que o meu servo seja curado, lá em casa, ele será curado. Assim como quando eu digo a um dos meus servos vai, ele vai. Jesus olha e diz, uau! Eu não sei se ele disse uau, mas eu no lugar dele diria. Eu nem todo Israel eu vi uma fé deste tamanho. E Jesus vai e diz assim, vai, teu servo está curado. E ele vai. E quando ele vai no caminho, ele encontra alguém que vem correndo para ele assim, olha, o servo foi curado. E ele diz, a que hora o servo foi curado? E eles dizem àquele centurião qual foi a hora que ele foi curado. E ele confere, e foi exatamente na hora em que Jesus disse, vai, teu servo está curado. Uau! O que é que isso nos ensina? O mundo espiritual se move através da palavra. Não é o que o profeta Isaías vai dizer? A palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Ela produzirá aquilo para o que ela foi enviado. Pois bem, quando você abre as portas da sua casa para receber a palavra do Senhor, saiba, a sua casa, a sua família, o ambiente da sua casa está sendo carregado pela palavra do Senhor. Nenhuma destas palavras voltará vazia. Nenhuma destas palavras voltará vazia, porque o poder de Deus, ele opera através da palavra. O salmista diz, enviei uma palavra e eles foram sarados. Aleluia! A palavra transmite o poder de Deus. Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Quando a palavra é liberada, o poder de Deus navega através dela. O poder de Deus navega através da confissão da palavra. Se com tua boca confessares a palavra e em teu coração creres na palavra que tu confessares, tu receberás aquilo que a tua boca confessou. Aleluia! A Bíblia diz, criei, logo falei. Como é que Deus criou todas as coisas? Falando. Como é que Jesus curava as pessoas? Falando. A palavra produz, a palavra traz vida, a palavra transforma. E cada palavra é uma semente, e cada semente se reproduz de acordo com a sua espécie. Se você libera palavras de paz, você vai ter paz. Se você libera palavras de prosperidade, você vai ter prosperidade. Se você libera palavras de salvação, você vai ter salvação. Se você libera palavras de alegria, você vai ter alegria. Mas também toda a verdade é paralela. Se você libera palavras de queixas, de miséria, de pobreza, de lamentação, você está enredado pelas palavras da sua boca, diz a Bíblia. As tuas palavras te justificam, as tuas palavras te condenam. Palavras têm poder. Palavras têm poder. Você sabia que naquele grande dia nós iremos dar contas a Deus de toda palavra frívola que foram liberadas pela nossa boca? Sim, no dia do juízo nós iremos dar contas a Deus de toda palavra frívola que saiu da nossa boca. Que horror, hein? Cuidado com aquilo que sai dos seus lábios. Cuidado com aquilo que a tua boca proclama. Selecione muito bem aquilo que sai da tua boca, porque palavras têm poder de vida e de morte. A Bíblia diz que a morte e a vida estão na língua. Mas não é sobre isso que eu vou ensinar hoje, não.
Eu vou ensinar sobre a ceia do Senhor. Nós vamos estudar um pouco sobre a ceia do Senhor. Mas por que eu abri esse parênteses tão longo? Para dizer que você está abrindo as portas da sua casa para carregar a atmosfera da sua casa da palavra do Senhor. E grandes verdades, e grandes libertações, e grandes coisas o Senhor irá fazer num ambiente carregado pela palavra dele. Glórias a Deus, glórias a Deus. Oh, maravilha, Deus é fiel. E na sua fidelidade Ele nos salvou. E na sua fidelidade Ele estabeleceu princípios. E um dos princípios fala a respeito do mundo espiritual. Como que o mundo espiritual se move? O mundo espiritual se move por aquilo que vê, por aquilo que ouve e por aquilo que cheira. E quando eu estou falando do mundo espiritual, eu estou falando do mundo espiritual. Eu estou falando do reino de Deus e estou falando do reino das trevas. Toda verdade é paralela. Você quer ver um elemento que move o mundo espiritual? Sangue. Sangue é vida. Sangue é vida. Sangue é vida. E o mundo espiritual se move através de sangue. Na antiga aliança, animais eram sacrificados para cobrir a culpa do pecado do homem, para que o homem pudesse chegar diante de Deus. Um sangue ia ter que ser derramado. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Na nova aliança, o sangue perfeito de Jesus Cristo foi derramado. E se uma vez foi derramado o sangue perfeito, não se faz necessário que outros sacrifícios sejam feitos. Mas não significa que nós chegamos diante de Deus sem sangue. O sangue continua sendo o grande elemento que move o mundo espiritual. No reino de Deus. Qual o sangue hoje? O sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo fala ao nosso favor. A Bíblia diz que nós só vamos vencer, nós só somos vencedores por causa do sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus sobre a nossa vida, a base da nossa vitória. O mundo das trevas também. O reino das trevas também se move através de sacrifício de sangue. Quantos sacrifícios de animais, até mesmo sacrifícios humanos são oferecidos para pessoas adquirirem poder das trevas, para as pessoas fazerem coisas no reino das trevas? O elemento sangue fala no mundo espiritual. O mundo espiritual se move por aquilo que vê, por aquilo que ouve e por aquilo que cheira. Nós falamos na semana passada a respeito de um elemento físico que manda uma mensagem para o mundo espiritual, que é o batismo nas águas. O batismo nas águas é uma manifestação externa de uma experiência interna. Mas nós falamos que existem duas ordenanças dentro da igreja. Uma, o batismo nas águas, o outro, a ceia do Senhor. E hoje nós iremos começar a falar um pouco sobre a ceia do Senhor. Eu disse que eu vou até cortar no meio a ministração de hoje, porque como na semana que vem nós vamos ministrar a ceia do Senhor, eu completo a ministração da ceia do Senhor e já ministro a ceia do Senhor, não é? Mas vamos ver até onde a gente consegue hoje, olhando, pensando na ceia do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Quem está comigo aí, dê um glória a Deus, aleluia. Dê um amém, se manifeste. Começar a fazer chamada dos alunos, né, para ver quem está presente nas nossas aulas. 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 16. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e versículo 17. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Nós, sendo muitos, somos um só corpo. Todos participamos do mesmo pão, pois o pão que nós partimos é o corpo de Cristo, né? Nós falamos a respeito desta segunda ordenança. A primeira ordenança, o batismo nas águas. A segunda ordenança, agora não mais para aqueles que estão iniciando, mas agora para aqueles que já tomaram uma decisão por Cristo, foram batizados nas águas, se decidiram por ser um discípulo de Jesus Cristo, nós temos a segunda ordenança, a ceia do Senhor. Ela nos arremete a Êxodo capítulo 12, quando a primeira ceia, vamos dizer assim, pois a ceia do Senhor é uma instituição de Jesus Cristo durante a Páscoa judaica. Esta Páscoa que nasce quando Deus
Nós temos visto os paralelos entre a redenção e a libertação do povo do cativeiro do Egito, principalmente nos nossos estudos sobre Apocalipse, eu mostrei sobre as pragas, né, do Apocalipse, como elas estão relacionadas com as pragas que Moisés liberou profeticamente sobre o Egito. Profeticamente não, na prática, né, sobre o Egito, mas ela tem um cunho profético, né? E também a Páscoa. Que é a Páscoa, né? Em Êxodo capítulo 12, nós não vamos ler, você pode ler depois, nós temos a primeira Páscoa, né? E o mandamento que fosse celebrado a cada ano. Um cordeiro foi morto para cada família, olha a celebração em família, o seu sangue foi aspergido nas vergas e nos umbrais das portas, formando uma cruz. O sangue passado na parte de cima da porta e na parte tanto horizontal como vertical, formava uma cruz como um sinal ao anjo da morte que foi enviado sobre o Egito para matar os primogênitos do Egito. O que o anjo veio fazer? E aqui olha como o mundo espiritual obedece a princípio de legalidade. Deus disse a Moisés de que o anjo da morte viria ao Egito para matar. Ele vinha para derramar sangue. Ele vinha para matar. O que significava aquele sinal de sangue sobre a porta daquela família hebreia? O sinal de sangue em forma da cruz. O que ela significava? Que a morte, que o anjo da morte iria trazer, chegou primeiro. A morte já tinha estado naquela casa. O sinal de sangue sobre aquela porta era um sinal de que a morte já havia chegado naquela casa. A morte de quem chegou naquela casa? A morte de um cordeiro. O cordeiro que foi morto substituiu aquela família. Aos que estão fazendo o estudo de Apocalipse comigo, vocês estão vendo o quê? Por que nós não sofreremos a ira do Deus Todo-Poderoso? Porque o castigo que está determinado sobre a raça humana virá sobre a raça humana. A questão é que o nosso já veio. O nosso já veio. E o nosso já veio aonde, Orlando? Sobre Jesus Cristo. Assim como o anjo da morte não entrou na casa de um hebreu para matar o primogênito, não era porque Deus foi complacente com o hebreu. Não, é porque já havia acontecido uma morte naquela casa. E o sangue nos umbrais era o sinal de que uma morte já havia ocorrido. Logo, o anjo da morte não tinha o que fazer ali dentro. Um cordeiro substituiu aquela família. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Por que a morte não terá domínio sobre nós? Porque Jesus já morreu no nosso lugar. Quando o anjo da morte vem sobre nós, ele vê um sinal de sangue sobre a nossa vida e ele passa por cima. Aqui está uma das grandes mensagens da ceia do Senhor. Há um sinal de sangue que eu não vejo. Eu não vejo que há um sinal de sangue sobre mim. Mas o anjo da morte, Satanás, os seus demônios, o mundo espiritual, ele vê que há um sinal de sangue sobre mim. Porque, traz a imagem comigo, como era que eles aguardaram naquela noite da Páscoa? Um cordeiro foi imolado dentro de casa. O sangue é colocado nos umbrais das portas do lado de fora e a porta era fechada. Quem estava dentro de casa não via nada. A mensagem não era para quem estava dentro de casa. A mensagem era para a morte que viria do lado de fora. O nosso inimigo vem de fora. Você não vê. Mas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, há um sinal de sangue. A questão é que você está do lado de dentro da casa. E o sangue que protege você, e o sangue que protege a sua casa está do lado de fora. Satanás vê. Satanás vê. Por que a Bíblia diz que ele vem contra nós por um caminho, mas foge por 7? Porque quando ele se aproxima de você, ele vê o que você não vê. Que sobre a sua vida, sobre a sua casa, há um sinal de sangue. E este sinal de sangue em forma de cruz, assim como aconteceu no Egito, é uma mensagem para Satanás. Chegou atrasado.
Aleluia! Chegou atrasado Satanás, o cordeiro já tomou o lugar desta família, morreu no lugar dela, você não tem o que fazer aqui. Oh, glória! Posso ouvir um glória a Deus nessa igreja? Por isso que a Páscoa é Passover, passar por cima. Essa é a mensagem da Páscoa. Esta é a mensagem da Páscoa. Passar por cima. A morte, o diabo, ele vai passar por cima da sua casa. Ele vai passar por cima da sua família. Mas ele não pode tocar em você. Por quê? Porque a legalidade que ele tinha sobre a sua vida era o pecado. O salário do pecado é a morte. Ele veio para quê? Matar. Ele vai matar um defunto, é? Eu já morri. Ele vai matar defunto? Quem já viu ninguém matar defunto? Ele veio matar, ele veio roubar e ele veio destruir. Ele veio matar, eu já morri. Ele veio roubar, o meu tesouro está no céu, onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. Ele veio destruir. Destruir o quê? A obra dele sobre mim não tem efeito. Porque eu estou em Cristo, em uma aliança. Jesus tomou o meu lugar, Jesus assumiu o meu lugar. E onde é que eu vou entender isso? Na Páscoa, na mesa, na ceia do Senhor. A ceia do Senhor manda para o mundo espiritual essa mensagem. Quando você parte, é por isso que eu digo que tudo tem um sinal, tudo tem um motivo de existir. Você está celebrando a ceia na sua casa. Você está dentro da sua casa durante este tempo de pandemia, celebrando a ceia do Senhor igualzinho como foi feito no Egito. O que você está dizendo? Nesta casa a morte já veio. A morte não tem mais lugar aqui. Por que a morte não tem mais lugar aqui? Porque ela já veio. Ela veio sobre quem? Está todo mundo aqui vivo? Sim, o Cordeiro assumiu o lugar da minha família. O Cordeiro assumiu o lugar da minha vida. E morreu no nosso lugar. Logo a morte já fez o seu papel aqui. A morte já fez o seu papel em mim. Só que o salário que era meu, Jesus tomou sobre ele. E morreu no meu lugar. Mas a morte já fez o seu papel. Aleluia! A Páscoa é uma figura do sacrifício de Jesus Cristo. Aquilo que aconteceu no Egito era uma figura. Assim como um cordeiro tomava o lugar da família hebreia e morria no lugar desta família, e o sangue se tornaria um sinal sobre a porta para que o diabo não entrasse naquela casa, Jesus Cristo tomou o lugar da minha vida, da minha família, da sua vida, da sua família, morreu no nosso lugar, e o sangue dele sobre nós é a base da nossa vitória e a base da derrota de Satanás. Repito, guarde isso dentro de você. Porque o anjo da morte não entrava na casa onde havia o sinal de sangue? Porque o sinal de sangue mandava uma mensagem ao anjo da morte. A morte já veio aqui primeiro. Aquele sangue na porta estava dizendo, a morte já veio aqui primeiro. Por que Satanás não tem autoridade sobre você que está em aliança com o Senhor? Ele veio para matar, mas a morte já chegou em você primeiro. A morte já operou em você primeiro. Há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, Jesus tomou essa morte nossa, morreu no nosso lugar. Quando o diabo chega para matar, eu vou dizer para ele, você não tem mais o que fazer aqui. Você chegou atrasado. Você chegou atrasado. Esta morte que você veio trazer, já veio, olha, faz 2000 anos. Agora que reina a vida de Deus, aleluia, a vida do Senhor. A ceia do Senhor define-se como um rito distintivo da adoração cristã. Instituído pelo Senhor Jesus na véspera de sua morte expiatória. Esta é a ceia, esta é a definição da ceia do Senhor. Consiste na participação solene de pão e vinho em memória de Jesus Cristo. O pão, símbolo, nós já vamos falar sobre essa questão simbólica ou transubstancial. O pão, símbolo do corpo de Jesus. O vinho ou suco da uva, símbolo do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! No livro de Atos, a sua observância é chamada de partir o pão. A Bíblia diz que eles partiam o pão nas casas. Olha, nós não estamos de volta? Estamos de volta.
Neste sábado, não. No próximo sábado você vai partir o pão na sua casa. Igualzinho em Atos dos Apóstolos. Olha o que é que vai dizer Lucas capítulo 19. Lucas 19, versículo 22. Lucas 19. Não, vamos andar mais um pouco, depois eu volto aqui. Depois eu volto aqui nesse texto, perdoe-me. O significado da ceia, Lucas 22. Vamos andar um pouco. Lucas capítulo 22, versículo 14. Lucas 22, versículo 14. Diz assim a palavra, do 14 até o 23. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Eu gosto desse relato de Lucas, que ele tem muitas informações. Até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Pois eu vos digo que não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Lucas é o único evangelista que vai trazer aqui 2 cálices durante essa ceia. Os outros trazem apenas um cálice. Todas as vezes que a ceia na Páscoa era estabelecida, o rabino ou o presidente da sinagoga levava 3 pães e 3 cálices. A aliança tríplice de Deus com Israel. O pão de Abraão, o pão de Isaac e o pão de Jacó. O cálice de Abraão, o cálice de Isaac e o cálice de Jacó. E existia um outro cálice que se colocava à mesa, que era o cálice da aliança. O cálice do Machia. Somente o Messias poderia beber daquele cálice. Nos outros relatos, dos outros evangelistas, eles se referem apenas aos 3 cálices e aos 3 pães, né? Este que é tradição em Israel. Mas Lucas vai fazer referência a um outro cálice. Jesus toma um cálice no início da ceia, né? Fazendo a oração de abertura da refeição. Depois Jesus se refere, ele vai aos pães. Né? Ele vai aos pães, pão de Abraão, pão de Isaac e o pão de Jacó. Normalmente, o rabino ou o presidente da sinagoga pega o pão do meio, o pão de Isaac, parte o pão, levanta o céu e diz: Graças te damos, Senhor Deus do universo, pelo fruto da terra que alimenta o homem. Todos comem. Aí depois ele pega o cálice do meio, que é o cálice de Isaac, derrama um pouquinho na terra, levanta para o céu e faz uma oração. Graças te damos, Senhor Deus do universo, pelo fruto da vida que traz alegria ao coração do homem. Todos bebem daquele cálice e está celebrada a Páscoa. Começou a Páscoa. Só que Jesus vai fazer diferente, e aqui no relato de Lucas ele vai fazer mais diferente ainda. Porque ele faz uma oração normal, no primeiro cálice, e ele vai partir o pão. Aquilo que Jesus está fazendo de partir o pão e dar aos seus discípulos era uma cerimônia que para eles não tinha nenhuma novidade. Mas há um elemento de novidade, há um elemento de revelação que Jesus vai introduzir ali naquela mesa. Por quê? Porque se você chegasse para o rabino e perguntasse para ele: por que você parte o pão do meio? Ele iria dizer: porque é o pão de Isaac. E por que você parte o pão de Isaac? Ele vai dizer: porque é o pão do meio, é a tradição. Se ele perguntasse: por que você derrama o cálice do meio? Ele ia dizer: porque é o cálice de Isaac. E por que o de Isaac? Porque é o do meio, é a tradição. Eles não sabem o porquê estavam fazendo aquilo. Mas quando Jesus chega e toma o pão e parte, até aí, uma cerimônia que todos os apóstolos estavam acostumados a ver. Mas agora Jesus vai declarar o que significava aquilo. Por que só o pão de Isaac era partido? Quando ele pega o pão e parte, ele diz: isto é o meu corpo. Como assim? Isaac é uma figura do Messias. Isaac foi levado até o monte, mas o corpo de Isaac não foi partido. Um carneiro substituiu a Isaac na morte.
Mas Abraão profetizou naquele monte de que, como ele estava dando a Deus o seu filho, o seu único filho a quem ele amava, um dia Deus também daria à descendência de Abraão o seu filho, o seu único filho a quem Deus amava. Para Isaac houve um substituto, mas para o filho de Deus não. Para Isaac, um animal tomou o lugar, mas para o filho de Deus, ninguém tomaria o lugar. Jesus pega o pão e diz: este pão que vocês estão partindo todos os anos, sem saber o porquê, isto aqui é uma mensagem profética de que o meu corpo vai ser partido por vocês. Comam. Ele pega o cálice, derrama um pouquinho, levanta ao céu, faz a oração de ações de graças e diz: este cálice. Só que agora, o cálice que ele vai fazer esse ritual já não é mais o cálice do meio. Ele pega o cálice do Machia. Somente o Messias poderia pegar aquele cálice. E ali ele está trazendo duas mensagens. A primeira, eu sou o Messias. A segunda, o cálice derramado. Assim como está sendo derramado este cálice sobre o chão, o meu sangue vai ser derramado. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que será derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. Jesus então era isso? Sim, era isso. O que é que Jesus introduz dentro da cerimônia normal? A revelação do significado do ritual. O pão partido é o corpo. Não é o pão que é o corpo, é o partir. Por isso que ele diz assim: isto é o meu corpo. Não este é o meu corpo. Isso já vai dar luz para o próximo ponto que nós vamos chegar. Isto, o ato, é o meu corpo. Vocês estão partindo todos os anos e não sabem por quê. Vocês estão derramando um pouco deste cálice todos os anos e não sabem por quê. Eu estou agora trazendo luz sobre o que vocês fazem. Vocês estão profetizando a minha morte. E por que fazem com o de Isaac? Porque Abraão não é figura do Messias. Jacó não é figura do Messias. Isaac é figura do Messias. Para Isaac houve um substituto, para o Messias não. E como ele é o Messias, ele pega o cálice do Messias e faz o ritual do cálice da aliança usando o cálice do Messias. Glória! Todos os participantes partilhavam da ceia do Senhor, todos os discípulos. Paulo explica o sentido desta comunhão em 1 Coríntios capítulo 10. Posso ouvir um amém nesta igreja? Vocês estão aí tão calados? 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 17. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Toda a igreja deve participar da ceia do Senhor. E todos participavam. Embora muitos, todos comungamos de um só corpo, né? Pois bem, a ceia do Senhor é uma lembrança do sacrifício de Jesus Cristo. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23 até o versículo 25. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de mim. O que é isso? Uma lembrança do sacrifício de Jesus Cristo. No versículo 24, versículo 25 diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por que Jesus vai agora introduzir também esta revelação, essa ordem? Façam isso em memória de mim. Porque até aquele momento, aquele pão e aquele cálice era partido, o pão, e derramado o cálice, e bebido e comido do pão, em memória da aliança que Deus fez com Isaac. Jesus diz: a partir de agora vocês vão fazer isso em memória de mim, anunciando a minha morte.
Não a figura dela, mas a realidade dela. Até hoje vocês tomaram Isaac. Isaac é uma figura, mas agora chegou o real. A partir do momento que chegou a realidade, a figura já deixou de existir. O pão já não é partido mais em memória de Isaac, porque Isaac é uma mensagem acerca de algo que iria acontecer, mas agora aconteceu. Então eu vou partir o pão como agora? Lembrando Isaac? Não. Declarando a morte de Jesus Cristo. Declarando que a profecia se cumpriu. Até ali, o pão era partido e o cálice era bebido, profetizando o cumprimento da profecia. Mas agora ele é feito declarando que a profecia aconteceu. E até quando eu vou fazer isso? Até que ele venha. Até que ele venha. A primeira ceia foi ele que estabeleceu. A última será ele que vai realizar. Ele disse, não beberei mais, eu não beberei mais do fruto da vide, ou seja, o vinho, até aquele dia quando eu vou beber juntamente com vocês outra vez na casa do Pai. Essa será a última ceia. A ceia do casamento. A ceia da união permanente e eterna do noivo com a noiva. Aonde vai ser a última ceia? A primeira ceia foi lá no cenáculo. A última ceia será na casa do Pai. Será na Jerusalém celestial. Ele foi preparar. Aleluia! O que a ceia vai trazer hoje para nós? Esta lembrança viva. Anunciais a minha morte. Este pão partido manda uma mensagem para o céu. Jesus morreu. Como que ele morreu? Corpo partido, sangue derramado. Morreu por nós e por todos os homens. Todas as vezes que você come o pão, todas as vezes que você parte o pão, você está declarando, Jesus morreu. Jesus morreu, a profecia se cumpriu, Ele é o Cordeiro, Ele libertou-nos, Ele pagou o preço, a morte já entrou na minha vida, a morte já veio na minha vida, Ele tomou esta morte sobre Ele morreu no meu lugar, Ele não tinha do que morrer, eu não tinha do que viver, Ele toma a minha morte e me dá a sua vida. O meu sangue era só maldição, o meu sangue era só pecado, o meu sangue era podre. Ele toma o meu sangue sobre ele e derrama sobre mim o seu sangue. Eu sou salvo pelo sangue dele. Aleluia! A ceia do Senhor tem também o objetivo de dar testemunho da graça de Deus para as pessoas que ainda não são discípulos. Olha o versículo 26 do capítulo 11. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A morte do Senhor por quem? Por todos os homens. Participar da ceia do Senhor é anunciar a morte de Jesus Cristo, é proclamar a sua morte. Não é só comer um pedaço de pão. Confesso para os irmãos, deixa eu fazer uma confissão aqui, me dá uma aflição quando eu vou muitas vezes, não vou muito não, já fui mais, em outras igrejas, em algumas igrejas, e tem um culto de Santa Ceia. Quando eu viajo ou estou fora, culto de Santa Ceia, deixa eu ir cear. Me dá uma dor no coração. Quando eu vejo aqueles cultos que não tem nada a ver com ceia, no final sai um diácono com um pãozinho, umas bolachinhas e um cálice, e ainda para na sua frente com uma bandeja esperando. Come, você engole o pão, engole o cálice. Misericórdia, não tem consciência do que está fazendo, não tem nenhuma noção do que está acontecendo. Olha, confesso para vocês que muitas vezes, quando chegavam perto de mim, trazendo aquela ceia daquele jeito, em 5 minutos, a toque de caixa, eu dizia, não, passe, prefiro não tomar. Ninguém sabe o que está acontecendo ali. Faz o culto, tem tudo, prega tudo, aí agora vamos ministrar a ceia. 2 segundos, e ainda tem uns que dizem assim, vamos rápido, porque o tempo já passou, vamos ministrar rápido. Que horror! Que horror! Aquilo é ceia. Aí vai comendo às pressas, engole e come bolachinha, engole e diz que é a ceia do Senhor. Até porque o pão não mudou de substância. A maioria esmagadora dos crentes tomam a ceia do Senhor sem saber o que está acontecendo ali.
Aí a criança ainda chega e diz assim, mamãe, me dê um pedacinho. Pode não. Por quê? Você é pequeno. Tudo que ele sabe é que é pequeno. Nem ensina a criança. Comer o pão partido. Partir aquele pão. Tomar o pão. Beber o cálice. Em reverência. Em adoração. Transportando-nos para o Calvário e compreendendo o significado daquilo. É o que você está proclamando simbolicamente por este gesto. Representa um fato que aconteceu há 2000 anos atrás, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus estava distribuindo o pão e o cálice, ele fez esta comparação. Isto é o meu corpo. O pão. Isto é meu corpo. Representa o corpo partido. O ato, viu? Meu pão partido por vós. Na cruz do Calvário. E o cálice representa o sangue de Cristo derramado por nós. Um sinal da nova aliança. Alguém perguntou se o faça isto no partir do pão. Não é cortar o pão não, viu? O partir do pão tem a ver com o véu que foi rasgado de alto a baixo quando Jesus morreu. Não. Tem a ver, fazer isto tem a ver com a ordenança, certo? Tem a ver com a ordenança de que nós deveríamos repetir aquela cerimônia. Não tem nenhuma relação com o véu, não. Na realidade, o véu... Aí já vai entrar no outro... Vocês me provocam, né? O véu, o que era o véu? O que estava do outro lado do véu? Deus morava do outro lado. Sim, a Bíblia diz que ele desceria... Quando ele disse para Moisés, faça-me uma arca de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Faça uma tampa propiciatória, a palavra propiciatória significa tampa, cobertura, com 2 querubins. E eu virei no meio dos querubins e dali eu falarei com a casa de Israel. O assento de Deus, o trono de Deus na terra era entre as asas dos querubins. Somente o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar uma vez por ano. E o que é que separava o acesso das pessoas para este lugar onde Deus estava? Um véu. Havia 3 portas no templo. A porta do átrio, a porta do lugar santo e o santo dos santos, que não era uma porta, era uma cortina. Aquele véu, simbolicamente, era como se fosse a roupa de Deus, a vestimenta de Deus, que impedia o homem de ter acesso à sua intimidade. Quando um pai perdia um filho, e a dor do pai, principalmente um filho primogênito, como é que o pai mostrava a sua dor? Ele ia à praça da cidade e ele pegava as suas vestes e ele rasgava. Aquilo era um sinal de dor. Aquilo era um sinal de dor profunda. Aquele véu que estava ali, simbolicamente, é como se fosse a vestimenta de Yahvé. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, a dor do coração de Yahvé foi tão grande que ele pega o véu, como um judeu fazia com uma roupa quando perdia o seu filho, e Deus rasga o véu. Para quê? Para mostrar ao mundo a dor que ele estava sentindo pela morte do seu filho primogênito, do seu filho unigênito. O véu depois foi costurado e colocado no lugar outra vez. Mas o que era que Deus estava trazendo a mensagem? A dor do coração de Deus. Muito mais do que o véu foi rasgado, agora a gente já pode entrar. Ok. Mas a principal mensagem que aquele véu rasgado revela é a dor do coração de um pai diante da morte do seu filho unigênito. Isso é o que simboliza o véu rasgado. Mas a ceia, o partir do pão, façam isto em memória de mim, é trazer à memória a morte de Jesus Cristo, o porquê da sua morte na cruz do Calvário por nós. Era feito em memória de Isaac, agora deve ser feito em memória de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo. Aleluia! Pontos relativos à natureza da ceia. Primeiro, é um ato de obediência ao mandamento do Senhor. É um ato de obediência ao mandamento do Senhor. Quaisquer que sejam as bênçãos derivadas da observância da ordenança, ela é mantida em obediência ao Senhor, o cabeça da igreja. É isso que vai dizer o capítulo 11 de 1 Coríntios.
Versículo 23 e 24. Façam isto. E uma coisa que eu acho interessante é que Paulo deixa claro. No versículo 23, Paulo deixa claro: eu recebi do Senhor o que eu vou entregar a vocês. Eu não recebi de Pedro, eu não recebi de tradição, eu recebi do Senhor. Isso aqui não é um mandamento da igreja, não é uma ordenança da igreja, não é uma doutrina de igreja. É a forma como ela é ser feita, nós vamos ver mais para frente, a forma como ela é ser feita pode ter sido interpretada pela igreja e pode ter elementos da teologia, da doutrina de uma igreja. Mas é um mandamento do Senhor. Paulo deixa claro isso. Eu recebi do Senhor Jesus. É dele, somente dele. Ele que declara. É um memorial à morte expiatória e ao sangue derramado de Jesus. Certo? O que é uma morte expiatória? Expiar é tirar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não é assassinado. Eu já disse isso aqui milhares de vezes. Jesus não foi morto pelas mãos dos romanos nem dos judeus. Jesus foi entregue por Deus como um sacrifício. Ele deixa claro que ninguém tem autoridade para tirar a sua vida. Ele deu a vida. Ele deu a sua vida para tirar o pecado do mundo. A sua morte é expiatória para remover a legalidade. Olha, volta lá para o Egito. A sua morte remove a legalidade do anjo da morte entrar para matar alguém. Por quê? Ele se antecipou. O morto no Egito se antecipou à morte que o anjo iria trazer no Egito. Pois bem, na minha vida e na sua vida, Jesus também morreu no nosso lugar. Ele se antecipou. Se antecipou quanto, pastor? Filho, ele se antecipou tanto que a Bíblia diz que ele é o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Antes de existir o céu e a terra, já existia o cordeiro imolado, que foi manifesto a nós no tempo há 2000 anos atrás. Jesus é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Antes de existir o pecado, Deus já tinha provido o Cordeiro. Ele chegou primeiro. A presença dele chegou primeiro. O resgate chegou primeiro. Satanás perdeu a viagem. O que eu tenho que fazer para desfrutar de tudo isso? Receber somente. Antes de você vir a este mundo, antes de você sonhar em existir, Jesus já tinha morrido por você. Glória. No dia que nós entendemos, que a igreja entender um Deus que se move num reino espiritual onde não há tempo, vai entender tantas verdades, tantas coisas da Bíblia vai ficar clara para nós. Jesus não morreu por mim no dia que eu aceitei a Ele como meu Senhor e Salvador. Não! Tornou-se efetivo em mim a realidade da sua morte no dia em que eu aceitei a Ele como Senhor e Salvador. Mas Ele morreu por mim antes da fundação do mundo. Sua morte é expiatória. Ele morre para quê? Para retirar o pecado da humanidade, para arrancar o pecado na sua origem. É uma proclamação. A ceia do Senhor é uma proclamação, um ato de confissão pela igreja da fé na eficácia da obra expiatória de Jesus Cristo. Todas as vezes que cometes este pão e bebes este cálice, anunciais a morte do Senhor. A igreja crê. O que eu estou fazendo quando eu parto o pão e eu bebo o cálice? Eu creio. Eu estou dizendo ao mundo espiritual, eu creio. Eu estou dizendo aos anjos, eu creio. Eu estou dizendo ao Pai, eu creio. Eu estou dizendo a Satanás e aos seus demônios, eu creio. Creio no quê? Que Jesus Cristo morreu no meu lugar. Leia Isaías 53. Coloque tudo aquilo para você e no passado. Ele tomou sobre si as minhas dores, minhas enfermidades.
castigo que me traz a paz. Pelas suas feridas eu fui sarado. Fui passado. Aquele que ele sendo rico tornou-se pobre, para que pela sua pobreza eu fosse enriquecido. Ele assumiu a minha condição na cruz do Calvário, em todas as áreas. Não é que eu estou dizendo, nós somos um povinho privilegiado que Deus não vai deixar passar por nenhuma coisa. Não, ao contrário. Ao contrário. Por que eu não vou sofrer a ira de Deus? Porque Deus fez cair essa ira sobre Jesus. Por que eu vou orar por cura? Porque Ele já levou a minha doença. Por que eu vou receber o perdão? Porque Ele pagou o preço do meu pecado. Nada é de graça. Não é porque Deus resolveu ser bonzinho comigo, ou porque eu sou melhorzinho e Deus vai me dar alguma coisa por descuido. Tudo tem um preço. Jesus pagou. Ei, hello! Jesus pagou. Por que eu vou pagar uma dívida que já foi paga? É que Satanás é um agiota desgraçado e ele ganha em cima da ignorância, mas o que ele está fazendo é agiotagem, é crime, é ilegal. Quando eu tomo o pão e parto o pão, eu digo, como este pão está sendo partido, Jesus foi partido por mim na cruz do Calvário. Eu pego o cálice de como este cálice, o sangue, Jesus derramou o seu sangue por mim na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. Aí eu trago em mim todas as implicações que este ato traz dentro dele. E trago a memória no mundo espiritual. O cordeiro foi comido em Êxodo 12. E a Bíblia diz que enquanto eles comiam, não existia doente, não existia fraco, não existia pobre. Porque ele diz, a carne do cordeiro tinha que ser comida toda. Para trazer o quê? Benefícios físicos e materiais. Jesus disse, a minha carne é a verdadeira comida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O que a carne do cordeiro trouxe? Bênçãos materiais. O povo ficou forte. Os velhinhos tudo durinho. Saíram, não tinha ninguém doente. Foi embora enquanto eles comiam a carne do cordeiro. Cadê a dor das costas? Cadê a artrite, a artrose? Foi-se embora, todo mundo em pé, cajado na mão, lombo cingido, tinha um grande caminho pela frente. Bênçãos materiais. A roupa crescia junto com o corpo, não envelhecia. Por causa de quê? A carne do cordeiro. E o sangue? O meu sangue é verdadeira bebida, disse Jesus. O sangue é colocado nos umbrais das portas. Para quê? Benefício espiritual. Enquanto a carne traz benefícios materiais, o sangue traz benefício espiritual. Enquanto a carne do cordeiro provê no mundo físico, visível, o sangue do cordeiro provê no mundo invisível e espiritual. A carne do cordeiro comida, o pão, simbolizada para nós pelo pão, opera no universo em que eu enxergo, em que eu sinto, em que eu percebo. O sangue opera no universo em que eu não vejo, não percebo, está trazendo livramento. Uau! Onde é que está o sangue? Do lado de fora da porta. Onde é que está a carne? Do lado de dentro da porta. Existe em Cristo provisão e proteção para dentro e para fora. Para coisas que você vê e para coisas que você não vê. Para aquilo que te arremetem aos teus sentidos naturais, como dor, enfermidade, pobreza, desemprego, mas também para o universo espiritual, demônios, Satanás, as suas obras, suas setas, suas mortes planejadas no inferno. Tudo isso ele fez por mim, por isso que a sua morte é expiatória, a morte vicária, substituta. O que é a ceia? É uma afirmação da expectativa da volta de Cristo para concluir esta obra redentora. Até onde, até quando eu vou fazer isso? Até que ele venha. Se ele disse que é para eu fazer até que ele venha e eu faço, é porque eu estou certo, ele virá. A ceia do Senhor estabelece duas grandes coisas: a morte de Jesus Cristo, a promessa da sua volta.
Até que ele venha eu vou fazer. Eu só fico num ponto de ônibus esperando um ônibus porque eu sei que ele vai chegar. Eu só saio de casa para pegar um avião porque eu sei que ele vai. Eu só celebro a ceia do Senhor até que Jesus venha porque eu sei que Jesus vai vir. Cada vez que eu estou ministrando a ceia, o diabo deve olhar e dizer assim, de novo? Eu digo, até que ele venha. Todo mês vocês fazem isso? Até que ele venha. E você insiste em fazer até que ele venha. Por quê? Porque eu acredito que ele virá. E quando ele vier, celebraremos a última na glória. E aí ele tomará o cálice juntamente conosco. Até que ele venha, até que ele venha. Aleluia! Mas, queridos, a ceia do Senhor é uma experiência de comunhão com o Senhor, na qual cada participante recebe pela fé força, bênçãos, por esta ligação com Ele. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, não foi o texto que a gente começou? Não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos, a comunhão do corpo de Cristo, esse cálice é chamado cálice de bênção. O que é que nós recebemos? Bênção. O que é que nós estamos recebendo dele? Bênçãos sem medida. Bênçãos sem medida. Pela fé. Tudo isso que a morte dele significa, tudo isso que a morte dele revela, tudo isso pelo qual ele morreu, eu recebo sobre mim. Aleluia! É uma comunhão de discípulos. A mesa do Senhor. É uma comunhão de discípulos à mesa do Senhor e uma declaração da unidade do corpo de Cristo. Embora sendo muitos, somos um só corpo. Comemos um só pão. Somos muitos. De muitos jeitos, de muitas maneiras, de muitas histórias, de muitas doutrinas, mas nós somos um. Só existe uma igreja de Cristo. Só existe um corpo de Cristo. Não existem dois. Só existe um corpo de Cristo. Não há duas igrejas. Nós podemos nos reunir nos mais diversos lugares, das mais diversas formas, podemos cultuar a Deus das formas mais diversas possíveis. Mas somos uma só igreja. Somos um só corpo. Aleluia. Isso não é glorioso? Você é meu irmão. Não importa a cor da tua pele, não importa nada. Você crê como eu creio? Existe um velho corinho que diz assim: não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Um só corpo, uma só família. Amém? Na próxima semana nós iremos trocar um pouco, vamos ministrar sobre a ceia do Senhor. Continuar nossa ministração no sábado e ministraremos a ceia do Senhor, e eu quero falar um pouco a respeito das doutrinas, né? Da natureza dos elementos, doutrina de transubstanciação, consubstanciação, memorial. Nós iremos falar um pouco a respeito disso, tem muita coisa ainda pela frente, e vamos falar um pouco sobre colocar tudo isso que nós aprendemos hoje em prática. Mas hoje nós iremos ficar por aqui. Mas eu quero que você traga isso dentro do seu coração. Quero que você traga vivo dentro do seu coração a morte do Senhor Jesus. A morte dele, o seu sacrifício, o significado da ceia do Senhor. É muito mais. Eu sei que muitas verdades, muita coisa vai clarear agora na sua mente. É muito mais do que um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva, que é compartilhado no final de um culto. É muito mais. É um memorial que fala no mundo espiritual. E eu quero terminar repetindo aquilo que eu comecei dizendo. O mundo espiritual se move por aquilo que vê, por aquilo que ouve e por aquilo que cheira. E se nós não damos importância aos rituais, aos memoriais, o mundo espiritual dá.
principalmente o reino das trevas. Ele sabe como as coisas funcionam. E nós temos apenas esses 2 memoriais. Nós temos apenas essas 2 ordenanças, o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Precisamos resgatar a solenidade destes momentos. Precisamos trazer o significado destes momentos. Precisamos colocá-la no seu devido lugar, para que nós não percamos toda a mensagem profética, todas as bênçãos, toda a autoridade que estes 2 momentos trazem para a vida de um discípulo de Jesus Cristo. Pai, eu oro pela minha vida, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, daqueles que irão se expor a este ensino, a esta palavra. Eu oro, Senhor, para que o entendimento seja aguçado, para que Tu tragas, ó Deus, espírito de revelação, para que Tu ilumines os olhos do nosso entendimento. Eu oro, Pai, para que a Tua palavra não seja apenas informação na nossa mente, para saciar as nossas curiosidades meramente humanas, mas para que esta palavra seja agente de transformação, agente de posicionamento, de libertação, de vida, de glória na vida do Teu povo. Pai, que nesta noite de Shabat nós possamos, através do sacrifício de Jesus Cristo, desfrutar da obra completa que foi realizada por Ti, na criação e restaurada na redenção em Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Pai, por esta oferta perfeita. Obrigado, Pai, por esta entrega maravilhosa, a entrega do Teu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar na cruz do Calvário. Ele se antecipou na sentença de morte que havia sobre nós. Tua palavra diz que o salário do pecado é a morte, separação. Mas Ele se antecipou e tomou esta morte sobre Ele. A dívida já foi paga. Ele chegou primeiro. Obrigado. Obrigado porque hoje nós temos um sinal de sangue sobre os umbrais da nossa vida, para mandar uma mensagem ao reino das trevas de que a morte que o diabo vem trazendo chegou primeiro na nossa vida, está sobre o Cordeiro, está na cruz do Calvário. Obrigado pelo corpo partido, que traz provisão material, que traz provisão para todas as nossas necessidades, cura, prosperidade, alegria, vigor, vida plena. Obrigado, Senhor. Nós queremos nos alimentar deste Cordeiro dia após dia e nos colocar sempre debaixo deste sinal de sangue que nos protege da obra das trevas, de tudo aquilo que o diabo intentou contra as nossas vidas. Eu oro abençoando a vida de cada um dos meus irmãos e que estas verdades se tornem verdades escritas nas tábuas do nosso coração e por elas nós vivamos os nossos dias nesta terra e nós daremos sempre a Ti a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos. Deus os abençoe. Deus os guarde. Eu espero por vocês amanhã, às 7 horas da tarde, horário daqui da Inglaterra, e para os que estão no Brasil, às 4 horas da tarde, para o nosso culto, e continuaremos amanhã estudando o livro de Apocalipse. Não falte, está sendo uma aventura espetacular, para mim e eu tenho certeza que para vocês. Deus te abençoe, tenha uma noite de sono restaurador, e lembre-se, o nosso Shabat não é apenas um dia, o nosso Shabat é uma pessoa, e esta pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe, Deus te guarde, fique com Deus, Shabbat Shalom, Shalom, Shalom.